Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Portal Cura e Libertação. Aqui a nossa fé é iluminada pela palavra de Deus, pela tradição e pelo magistério da Santa Igreja. Iniciamos agora mais uma formação da Escola de Discernimento Espiritual. Que Deus nos abençoe e os santos anjos nos protejam. Deus seja para sempre louvado e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos que me acompanham aqui neste curso que nós estamos fazendo aqui em nosso canal. Eu quero, antes de começarmos a nossa aula, já adianto que hoje, como temos feito, né, em todas as aulas aqui do nosso curso, como estamos estudando bastante, estamos estudando a doutrina da igreja, o catecismo da Igreja Católica, estamos falando da tradição, estamos falando da palavra de Deus, é uma aula de estudos. Eu sei que aqui no YouTube se habituou a fazer vídeos de 10, 15 minutos, né, e sempre o algoritmo ele acaba dizendo que é o melhor para, enfim, que o canal seja conhecido, mas esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é estudar aquilo que a igreja ensina sobre a ação do maligno. O que todo católico precisa saber sobre a ação do maligno? Então eu já adianto que essa aula de hoje será talvez a aula mais longa que nós teremos. Bem, não vou cortar a aula, não vou fazer blocos de 15, de 30, vou fazer a aula como temos que fazer. Temos hoje 34 slides para passar e é assim que nós faremos. Eu até recomendo, antes de nós iniciarmos a aula, que você, se está chegando aqui nesse momento, que você não assista a aula a partir de agora. Bom, pegue a playlist aqui do canal, inicie lá da aula de apresentação, faça a aula número 1, a aula número 2, a aula número 3, a aula número 4 e aí chegue até aqui. Bem, para você não ficar descontextualizado. Temos conteúdos excelentes que já foram ministrados aqui no curso e hoje nós vamos partir para a aula de número 5. Também quero te pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações para todas as vezes que nós publicarmos conteúdos, você ser avisado. E, se possível, dê o seu joinha na aula para esse conteúdo ser indicado para mais pessoas. Quero falar também do portal Cura e Libertação do nosso site, o curalibertação.com.br. Eu já disse aqui que os materiais que eu estou utilizando estão na área Premium. Bem, então, quem quiser os materiais, precisa se tornar sócio do portal, assinar o portal Cura e Libertação na assinatura Premium. E lá você vai ter acesso a esses vídeos, os materiais que nós estamos usando, materiais complementares e todos os cursos que nós já produzimos, os e-books que você está vendo aí na tela. Tudo que nós fazemos aqui, o assinante da área Premium tem acesso e inclusive os materiais que nós estamos utilizando aqui. Então, se você pode, entre lá no curelibertação.com.br, se você quiser conhecer os e-books formativos, é o /livraria, se não é curelibertação.com.br, e lá em assinar você vai ver o plano para se tornar sócio. É muito importante, se você pode fazer isso, faça, porque o portal necessita, né, dessas assinaturas, da venda de materiais, para continuar o seu trabalho de evangelização. Nós somos o único site hoje na internet, eu posso falar com segurança, que nós tínhamos um site similar, que era da revista Exorcista, lá da Polônia. E essa revista não existe mais. Era uma revista que os exorcistas poloneses escreviam, por sinal. Ela não existe mais. Então o portal é o único site da internet que trata sobre cura, libertação, exorcismo, orientado por exorcistas oficiais da igreja. E quem me orienta aqui na produção dos conteúdos são sacerdotes que têm a licença dos seus bispos para exercer o ministério. Eu já fui secretário da Associação para a Secretaria de Língua Portuguesa, conheço vários deles, conheço o delegado, hoje não sou mais secretário, mas eu sigo com esse trabalho, que julgo que é um chamado que Deus me fez, a partir do momento que eu me tornei auxiliar de exorcista. Então acompanho os casos,
sou designado para auxiliar quando há necessidade de o sacerdote exorcizar uma pessoa. Tem o diretor espiritual, que é um sacerdote exorcista ad caso. Então, esse trabalho é muito importante e ele só pode existir com a sua ajuda, bem? Mas se você pode, assine o canal. Se não, torne-se aqui inscrito aqui no nosso canal, que isso já vai nos auxiliar muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou sair aqui da tela para nós iniciarmos então o nosso conteúdo. Hoje a aula 5, ela tem o tema sugestivo, que é uma pergunta que eu recebo sempre. Quando procurar um sacerdote exorcista? O discernimento da igreja diante de uma possível ação extraordinária do maligno. E aqui o nosso rema é: examinar tudo, ficar com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21, aqui no nosso curso de discernimento espiritual, o que todo católico precisa saber sobre a ação do maligno. Muito bem, então vamos partir para o nosso conteúdo. O sacerdote, a primeira coisa que ele procura fazer, né, entre as perguntas que são consideradas durante o primeiro discernimento, ele vai procurar ali, primeiro, conhecer toda a história da pessoa. Né? Vamos retomar um pouco, por que eu estou falando isso. Nós estamos baseados no documento Critérios de Discernimento para saber se uma pessoa deve ou não ser encaminhada ao sacerdote exorcista. Esse documento foi uma conferência do antigo presidente da associação, hoje vice-presidente, o padre Francesco Bamonte. Ele elaborou esse documento porque estavam acontecendo algumas situações, né, nos confessionários italianos, e a Conferência dos Bispos, a Penitenciária Apostólica, não sabia como lidar, os sacerdotes não sabiam como lidar, então foi feito esse documento, foi dada uma formação para o clero da Diocese de Roma, e ele virou também um documento que foi apresentado numa conferência dos exorcistas em Roma, no ano de 2018. Então nós estamos estudando esse documento, né? Então, ao longo de todas as 4 aulas anteriores, vimos falando desse documento, e agora nós entramos na prática, na pergunta que vamos responder ao longo desse conteúdo. Quando eu devo encaminhar a pessoa para o sacerdote exorcista? Então, a primeira coisa aqui que nós estamos falando o primeiro item é: o sacerdote, antes de pensar em encaminhar, né, ele vai pensar primeiro, vai ali discernir o caso, conhecer toda a história da pessoa. Por isso que é muito importante, e aqui no Brasil nós temos o trabalho do Ministério Leigo, né, nós temos um Ministério de Cura e Libertação que atua em muitas dioceses, muitas paróquias, muitas pessoas se sentem chamadas a esse ministério por Jesus através do Espírito Santo. E aqui a gente pode também colocar, dependendo da forma de atuação, uma participação leiga. Né? Então, desde que ela seja acompanhada pelo sacerdote, pelo pároco, pelo diretor espiritual. Né? Não é recomendável que o leigo exerça um ministério tão importante sem uma direção espiritual. Então, primeira coisa, né? Antes de pensar no exorcista, a pessoa chega dizendo que precisa ser exorcizado, está com problemas na vida financeira. O padre ali, o leigo do Ministério de Cura e de Libertação, primeiro precisa conhecer toda a história da pessoa. Entre as perguntas normalmente consideradas num primeiro discernimento, anote aí, esse é um primeiro discernimento, a pessoa chegou, ela quer ser encaminhada para o exorcista, né? Acha que é isso. Então, a primeira coisa, como é a sua vida de oração? Primeira coisa que a gente tem que saber. Depois, essa pessoa participa da missa? Ela recebe frequentemente os sacramentos? Aqui a gente já começa a pegar algumas inconsistências. Essa pessoa não participa da missa. Já é um mandamento da igreja que já não está sendo obedecido. É participar da missa pelo menos aos domingos. Né? A pessoa tem que participar da missa. Ah, não participa. É claro que o padre Gabriele Amort dizia que ele exorcizava até muçulmanos. Mas ele tinha condições para isso. Por exemplo, que a pessoa praticasse pelo menos a sua fé. Né? Mas não é objeto aqui do nosso curso, nós estamos falando de casos em que a pessoa procura a igreja e nós temos que dar o devido acompanhamento. Né? Então, primeira coisa, como é a vida de oração dessa pessoa, se ela participa da Santa Missa,
Se ela não tem vida de oração, por que não tem vida de oração? Às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas na hora que ela está numa situação como essa, ela vem procurar a igreja. Isso acontece também. Né? Não participa da Santa Missa. Por que não participa? Tem impedimentos, né? Não vai à Santa Missa nem para comungar espiritualmente, porque não pode comungar. Por que não participa da Santa Missa? Recebe frequentemente o sacramento? Se não vai à missa, consequentemente ali já não confessa, por exemplo. Então precisamos saber que sacramentos possui. É batizado? Fez a primeira comunhão? É crismada? É casada na igreja ou vive amaziada? Precisamos saber. Quando começaram os primeiros sintomas que fizeram com que essa pessoa procurasse a Santa Igreja. Por que ela está procurando? Ela foi por que motivo? Por que ela chegou até o padre, até o pároco, ela chegou até o atendimento de oração? Por que ela disse, olha, eu acho que eu estou sofrendo um ataque diabólico? Por que ela falou isso? Tem algum acontecimento, existe algum acontecimento marcante relacionado ao início desses fenômenos? Uma coisa que sempre eu me recordo e eu sempre pergunto quando as pessoas me procuram, quando a gente inicia um discernimento, quando o padre me pede para iniciar uma triagem, para a gente saber se a pessoa precisa ser encaminhada mesmo, se o padre precisa vê-la, se precisa rezar com ela, se precisa entender melhor. Eu sempre questiono isso, né? Existe alguma coisa, algum acontecimento, algo que aconteceu ali e que a partir disso começaram esses sintomas que você relata? O padre Rufus, o saudoso padre Rufus, também falava muito sobre isso, sobretudo quando as pessoas estavam ali tendo manifestações diabólicas, né? Ele sempre queria chegar na raiz do problema. E ele sempre perguntava: quando foi que tudo isso começou? E na maioria das vezes a pessoa não se lembra. Às vezes ela vai se lembrar só depois. Então, retomando, né? Aqui nos critérios de discernimento, lembremos que lá na Itália, onde esse documento foi originalmente elaborado, lá ele foi elaborado para o clero. Aqui eu estou falando da nossa realidade de Brasil, né? Realidade brasileira. Enfim, estou falando para o clero que me assiste, dando essas orientações a partir dos critérios de discernimento, mas também sabedor de que nós temos muitos leigos aqui no Brasil que trabalham com o Ministério de Libertação e fazem triagem, fazem atendimento, até para saber se essa pessoa não precisa ser encaminhada para o sacerdote, até para o exorcista da diocese. Então, tem algum acontecimento marcante? Já buscou ajuda médica? Esse é um ponto importante. Bem, se já buscou ajuda médica, faz algum tratamento médico. Que exames o médico pediu? É muito importante nós falarmos sobre isso, porque as pessoas querem tratar tudo como se fosse o demônio, e na maioria das vezes não é. Nós temos medicamentos que às vezes são passados que a pessoa está tomando que geram alucinações. A pessoa, por causa desses medicamentos, dependendo do que ela tem, a enfermidade que ela tem, ela pode ouvir vozes. Então, faz tratamento psiquiátrico. Que tipo de tratamento faz? Que medicação está tomando? Que exames já fez? Né? Digo, mas tudo isso é feito? Sim, tudo isso é feito, porque nós fazemos um discernimento sério. E cada resposta ajuda a compreender melhor a situação da pessoa. Eu não estou falando aqui agora dos casos excepcionais. O que são casos excepcionais? São aqueles casos em que a pessoa já chega com sinais extraordinários. Já chega às vezes com os olhos virados para cima ou para baixo, às vezes com a língua muito grande. São sinais extraordinários. Às vezes pode acontecer. Certa vez numa triagem, estávamos ali fazendo a triagem e o padre, o exorcista da diocese, que eu auxiliava, não estava na igreja ainda. E essa pessoa que nós estávamos triando, ela tinha sido médium de uma determinada seita aí, ocultista. Né? E por muitos anos. E enquanto nós estávamos fazendo a triagem, fazendo essas perguntas, o padre estacionou o carro do lado da igreja. Só que nós não tínhamos como saber, porque nós não vimos. Não conseguíamos ver o lugar onde era ali que ele estava estacionando. Né? Não tinha visão para a gente ver. A igreja era fechada, não dava para ver pela lateral, não tinha como saber que ele tinha chego. E assim que o padre estacionou do lado da igreja,
essa pessoa falou assim para nós: ele chegou. Falou desse jeito. E aí, quando nós olhamos no fundo da igreja, lá vinha o padre. E enquanto o padre estava se aproximando de nós, essa pessoa entrou em transe. O demônio manifestou. E aí o padre, vendo a situação, vendo os sinais, nós já levamos ela para o local onde ele fazia as orações. E ele não fez exorcismo, fez uma oração inicial ali e atestou alguns sintomas alguns sinais que, de fato, mais tarde foi-se a perceber que a pessoa tinha uma possessão diabólica mesmo, precisava de exorcismo. Então, eu não estou falando desses casos, que já vêm com os sinais. Estou falando do discernimento de maneira geral. De uma maneira geral, quando a pessoa procura a igreja em busca do exorcista, nós temos que fazer um primeiro discernimento. Às vezes vai ser o leigo sob a orientação do sacerdote. Aqui no Brasil temos essa realidade. Às vezes vai ser o próprio pároco, o vigário. Sim, vai ser o próprio pároco. O que não podemos fazer, ou o vigário, o que não podemos fazer, já encaminhar a pessoa diretamente. Me recordo que muitas vezes, quando eu estava como secretário da Secretaria de Língua Portuguesa, muitas vezes, não foram poucas, eu vi muitas situações em que a pessoa chegava para o pároco, para o seu vigário, falava os seus sintomas, que ela precisava falar com o exorcista da diocese, e o padre não fazia absolutamente nada, nenhuma pergunta. Ah, você precisa? Mandava lá para o exorcista diocesano. A pessoa chegava sem nenhum tipo de triagem, nenhum tipo de atendimento, e pior, já quando essas situações acontecem, aí que a pessoa fica encafifada mesmo. Ela já chegava para o exorcista da diocese achando que realmente ela tinha alguma coisa, porque o padre da paróquia dela nem quis falar com ela, já mandou direto para o exorcista. Então isso não pode acontecer. Bem, até mesmo porque, como eu já expliquei aqui em outras aulas, até em outros conteúdos aqui do canal, a própria área premium, do próprio site, esse sacerdote, na maioria das dioceses, é um só. Pode ser que a gente tenha uma graça especial, que nem da última vez que eu vi a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro tem 12 exorcistas. A Arquidiocese de Milão também tem vários exorcistas. A Arquidiocese de Madrid, vários exorcistas. Então não é o normal. O normal é um padre só. Então não podemos, porque a pessoa diz é o demônio, ela abre a palavra demônio, então ela fala exorcista, pronto. Vamos mandar para o padre. Não podemos fazer isso. Primeiro, por um dever pastoral de responsabilidade. Nós não sabemos se é isso. Pessoas hoje em dia alimentam muitas coisas e a maioria dos casos não precisa disso. Então, cada resposta vai ajudar a compreender toda essa situação. Depois, a vida sacramental, ela importa muito. Bem, eu não me canso de dizer que esse é um curso dentro da doutrina católica apostólica romana. Respeito os meus irmãos protestantes, sei que eles têm uma forma de pensar, mas aqui, como católicos, a vida sacramental ela importa muito, porque os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. A Eucaristia não é um pedaço de pão. Depois da consagração, a Santa Missa, ela passa a ser o corpo e sangue do Senhor Jesus. É o Deus vivo e verdadeiro. Não estamos discutindo mais sobre isso. Bem, então, como é que a pessoa vive sua fé? A igreja tem que conhecer. Por isso que não pode sair mandando a pessoa para o exorcista. Porque senão ele vai perder mais tempo fazendo a triagem inicial que não foi feita e ele vai deixar de atender uma pessoa que realmente precisa, às vezes uma pessoa que ele já está exorcizando, que está possessa mesmo, ele vai deixar o dia para poder fazer o discernimento com essa pessoa. Então, como é que a pessoa vive sua fé? Ela frequenta os sacramentos. E se não frequenta, por que que não frequenta? Se ela cultiva, então, uma vida de oração, o que que ela reza? E reza para quem também, viu? Precisamos saber disso. Bem, ela possui um acompanhamento espiritual? É necessário saber. Bem, não há uma indicação muito precisa de que o diretor espiritual tenha que ser, por exemplo, um sacerdote. Eu já me deparei com situações até recentes em que o diretor espiritual era um leigo, mas eu não recomendo que seja. Por quê? Porque o leigo não tem as ferramentas que um padre tem, por exemplo, que um sacerdote tem. Ele não pode ouvir confissões, né? Ele, dependendo da situação ali, não vai poder rezar com a imposição de mãos. E o padre, por exemplo, pode rezar não só com a imposição de mãos, como com a imposição da estola. Então, o leigo não tem certas
certas ferramentas espirituais que o sacerdote tem. Então, o mais indicado aqui é que o diretor espiritual seja rezado, né? É preciso que ele seja pedido a Deus, esse sacerdote, e que ele surja em oração, porque ele também vai ser um padre que Jesus vai colocar no coração dele para acompanhar essa pessoa. Então, é necessário fazer um acompanhamento espiritual, é necessário sim, né? Seria bom que todos tivessem um diretor espiritual, mas saber se essa pessoa que está procurando o atendimento, se ela faz essa direção. É muito importante isso. São pequenos detalhes que parece que a gente se esquece às vezes. E até quem faz atendimento, muitos anos de atendimento, se esquece desses detalhes. A gente quer às vezes rezar na pessoa, impor a mão na cabeça dela, mas não se preocupa de saber em que becos que ela tem andado, como que ela está vivendo a fé, como que ela está frequentando os sacramentos ou se está frequentando os sacramentos, né? Não porque essas práticas impeçam aqui automaticamente qualquer sofrimento, né? Isso precisa ficar claro. Pode ir à missa todo dia, confessar uma vez por semana. O sofrimento faz parte da vida, mas nós não podemos acreditar tudo ao demônio, bem? Porque revelam assim, mas porque revelam também, né, como a pessoa vive toda essa questão, essa relação com Deus, bem? Então, toda a história que a pessoa contar, a forma como ela narrar os acontecimentos, a gente vai dar importância? Vai. Mas tudo que ela falar, a gente vai pôr à luz da fé, né? Eu rezo sempre com as pessoas que me procuram. Algumas delas falam, eu não consigo rezar, vamos rezar junto. E vamos confrontar essa história. Ah, não, mas eu rezei o Pai Nosso. Ah, mas o Pai Nosso eu consigo rezar, mas você disse que você não conseguia fazer nenhuma oração. Não, é a Ave Maria que eu não consigo rezar. Vamos rezar a Ave Maria. E rezamos. Rodrigo, mas se ela manifestar? Somos batizados, templos do Espírito Santo. Será uma situação de emergência. Por isso que eu não posso atender sem estar em estado de graça. Não posso atender sem estar em estado de graça. Não posso atender sem estar confessado, sem estar com a minha vida sacramental em ordem, sem estar com a minha vida em ordem, com a minha casa em ordem, a minha família em ordem. Claro que nós não somos perfeitos e nem santos, mas as coisas têm que estar no eixo, pelo menos caminhando, na luta ali. Porque se eu não estiver com a minha vida em ordem, e aí eu vou rezar com uma pessoa, eu não posso rezar a Ave Maria, ela entra num transe, numa manifestação. Como é que eu vou ajudar essa pessoa se eu não estou vivendo na graça de Deus? Então, não é que tudo isso impede automaticamente qualquer sofrimento, mas revela se a pessoa está vivendo bem a sua relação com Deus. Se a pessoa não está vivendo uma vida sacramental, não está comungando, não está confessando, eu já tenho que ficar atento. Eu já tenho que, pelo menos, suspeitar que, de alguma forma, quando eu fizer qualquer oração com ela, pode acontecer alguma coisa. Mas é claro que eu não vou fazer orações específicas. Isso aqui é um primeiro discernimento. Eu preciso entender o que essa pessoa tem para poder encaminhá-la, para poder ajudá-la, para poder dizer com mais clareza se o que ela está dizendo tem algum indício diabólico ou não. Eu não sou exorcista. O sacerdote da paróquia, o vigário, o pároco também não são exorcistas na maioria dos casos, né? Mas nós precisamos ter muita clareza do que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Bem, então tudo isso vai revelar como que a pessoa está vivendo essa relação com Deus. A oração, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, padres que me acompanham, religiosos, religiosas, a oração ela faz parte do discernimento. Bem, tem pessoas que acham que não vou rezar, vou só escutar. Não, nem que seja uma Ave Maria. Em algum momento eu vou ter que rezar com essa pessoa. Se ela está vivendo nas falsas doutrinas, se ela está afastada da graça de Deus, do sacramento, eu não deixo a pessoa ir embora de qualquer jeito. Nem que seja uma Ave Maria, eu vou rezar com ela. O discernimento da igreja não é apenas uma investigação humana. Ele também é um ato profundamente espiritual. Por isso, o sacerdote que está fazendo ali esse discernimento inicial, falando para padres, né? Ele reza, ele pede a luz do Espírito Santo. E aqui nós precisamos ter muita clareza disso, né? Às vezes você vai rezar com uma pessoa e quando você
pede a luz do Espírito Santo. Você vai falar assim: olha, Senhor Jesus, eu te peço que você ilumine as áreas da vida dessa pessoa que ainda precisam ser iluminadas pela luz do seu Espírito Santo. Pum! A pessoa cai no repouso, a pessoa fecha os olhos, começa a falar umas coisas que não tem, né, nexo ali, só começa a gritar. E aí, às vezes, pode acontecer de, durante uma oração como essa, acontecer uma manifestação diabólica. Porque nós estamos rezando, o padre que está fazendo o discernimento está rezando, nós, leigos, estamos tentando ajudar a pessoa, e aí a gente pede a luz do Espírito Santo, ele vem mesmo. A gente pede com fé, ele vem mesmo. E ele ilumina mesmo. E louvado seja Deus quando isso acontece, porque a gente consegue direcionar até da maneira correta. Né? A gente vai começar, então, a observar os frutos, bem? E acompanhar a pessoa. Então, falando especificamente para o sacerdote que está fazendo o discernimento, rezar, pedir a luz do Espírito Santo, observar os frutos que aconteceram e começar a acompanhar a pessoa. Falando como leigo, quando o padre me pede para fazer triagem, eu sempre dou lições de casa para as pessoas. Então, eu começo a fazer a triagem, começo a fazer todas essas perguntas, monto um dossiê, tudo isso que eu já mostrei para vocês até agora, vou colocando ali tudo que a pessoa falou, identifico a pessoa, né? Às vezes ela vai assinar um termo da Lei de Proteção Geral de Dados que nós temos aqui no Brasil. Nós não vamos fazer nada com esses dados da pessoa, pois esse dossiê vai para o sacerdote, vai para o padre. E eu passo alguns deveres de casa. Por exemplo, se a pessoa não estava rezando, eu passo algumas orações para ela fazer num período de 15 dias iniciais. Né? Se a pessoa, por exemplo, não estava se confessando mais, eu verifico, tem algum impedimento para isso? Não tem. Então, a primeira coisa a se fazer, vai se confessar. Ah, mas eu não concordo, meu irmão, minha irmã. Só podemos te ajudar dentro da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Bem? É necessário se confessar. O padre Gabriele Amort dizia, e vários exorcistas, não só ele, é a praxe, né, exorcística da Igreja. Uma confissão bem feita tem mais poder do que uma sessão de exorcismo maior. E eu tenho alguns testemunhos no meu ministério ao longo dos anos. Pessoas que eu acompanhei que, inclusive, depois que fizeram boas confissões, deixaram de ter manifestações diabólicas. Porque a confissão é um banho na misericórdia de Deus. O sangue de Jesus se derrama sobre nós em misericórdia e nos lava de todo o pecado, toda a brecha, nos cura. E aí o demônio perde o poder sobre nós. Então o padre, quando ele está fazendo esse primeiro discernimento, ele vai rezar, pedir a luz do Espírito Santo, observar o que acontece, os frutos, começar a acompanhar a pessoa, fazer da mesma forma. Passar ali as lições de casa, tem que se confessar. Tal dia nós vamos voltar a nos ver. Eu, quando estou fazendo as triagens, já falo para a pessoa, falo, olha, daqui 15 dias vai dar dia tal. Então, nós vamos marcar de novo para conversar. E aí, as lições de casa que eu passei, eu vou querer saber. Você cumpriu? Você rezou essas orações? Quando você rezou essas orações, o que foi que aconteceu? O que você percebeu que aconteceu? Aconteceu alguma coisa estranha? Teve pesadelos? Teve situações estranhas que aconteceram na sua casa? Começou a ver vultos? O que foi que aconteceu? Se confessou? Conseguiu se confessar? Por que não foi se confessar? O que foi que aconteceu? Não, me confessei. Tive muita dificuldade, mas falei, não, consegui encontrar o padre. Fiz uma confissão geral. Fazia muitos anos que eu não confessava, não sei se fiz certo. Então, tudo isso a gente vai fazendo nesse discernimento com oração. Bem, o discernimento, ele acontece diante do nosso Deus. Não é junto dos homens com Deus fora, separado. Não é assim que funciona. Bem, então, nós vamos discernindo na luz do Espírito Santo, com as perguntas, acompanhando, sendo o mais gentis possível. Bem, sempre explicando para a pessoa por que eu preciso saber disso. Porque às vezes a pessoa acha que nós estamos querendo entrar demais na vida dela e eu sempre explico, falo, olha, eu vou fazer perguntas que são bem pessoais. Né? O padre, às vezes, como ele tem o poder do sacramento da confissão, a pessoa já vai confessar ali com ele.
né? Já vai se abrir ali com ele, já vai perceber que precisa se confessar com ele. Algumas coisas a pessoa até fala para mim e eu direciono. Eu falo, olha, isso aí você precisa procurar o sacerdote e falar na confissão. Bem, eu anoto no dossiê, mas procurar o padre para falar na confissão, porque às vezes é um pecado grave, que ela nem tem ciência às vezes. E aí eu oriento com toda a docilidade do mundo para essa pessoa confessar isso. E às vezes quando se confessa acaba a situação que ela traz, né? É a brecha. Um ponto essencial aqui, discernir exige tempo. Não é assim, a pessoa chega, exceto os casos excepcionais. Eu não estou falando de casos excepcionais. Casos em que a pessoa tem sinais extraordinários, casos em que já se percebe logo de cara que a pessoa tem um problema de origem extraordinária diabólico, que são poucos, não é a maioria. Eu não vou usar a palavra raros, mas vou dizer que são poucos. A maioria dos casos tem que discernir, discernir leva tempo. A gente vive numa cultura de imediatismo, respostas imediatas. A igreja não trabalha com precipitação. Nós estamos falando, às vezes, de um caso que vai exigir exorcismo maior e às vezes vai levar anos para essa pessoa encontrar a libertação. O padre vai ter que acompanhar anos, anos, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. O caso mais longevo, uma vez o exorcista, um dos exorcistas que eu auxiliei, ele teve a oportunidade de conversar com o padre Gabriele Amort e ele dizia que ele herdou um caso do mentor dele, o padre Cândido Amantini. 27 anos de exorcismos à família e não estavam libertos. Então, dependendo do caso, pode levar anos. E nós não podemos ser precipitados. O padre François-Marie Dermine, ele recorda que o discernimento exige tempo, exige oração, exige experiência e exige humildade. Nós não sabemos tudo, o padre não sabe tudo, o exorcista não sabe tudo. E a gente vai ter que muitas vezes ir caminhando juntos ali, né? Acompanhando a pessoa, ajudando muitas vezes o padre da paróquia, ele tem ciência do que é um discernimento, mas ele não tem tempo para fazer. Ele vai chamar ajuda de um leigo ali bem capacitado, né, de vida de oração, espiritualidade, para ajudá-lo, fazer a primeira triagem dessa pessoa. Não tem nada de errado nisso. Aqui no Brasil, inclusive, funciona muito bem, se o leigo for bem acompanhado. Nós não podemos deixar um ministério tão delicado, né, aqui, que exige discernir com atenção na mão de pessoas que não estão sendo acompanhadas pela igreja. Então, se o leigo for ajudar, tem que ser bem acompanhado. Se o exorcista da diocese não libera algum dos seus auxiliares para fazer, né, essa triagem inicial, ajudar pelo menos essa triagem inicial, que o padre da paróquia ali saiba, o padre da paróquia esteja junto, o padre da paróquia apoie, crie-se um formulário, né? Mas, de novo, tudo exige tempo, exige organização, espiritualidade, sabe? Uma vida de fé. Se for um leigo que está ajudando o padre ali na paróquia, né, para poder ali tentar identificar o que essa pessoa vive, seja um leigo de boa reputação, sabe? Equilibrado, que faz direção espiritual. Por quê? Tudo isso exige tempo. Seria injusto afirmar que alguém está possuído sem fundamento para isso. Mas também seria injusto abandonar quem realmente necessita da ajuda da igreja. Então, nós temos aqui dois extremos. Ou eu digo que a pessoa está possuída e ela não está, ou eu abandono ela porque eu acho que não tem como estar acontecendo nada, eu largo toda a situação para lá. Então, também é injusto um lado e injusto o outro também. Eu não posso afirmar que uma pessoa está possuída se ela não está. E também não posso dizer abandonar ela à própria sorte, porque ela vai procurar ajuda em lugares onde Jesus não está. E aí nós vamos ter mais problemas, ela vai piorar a sua situação. Então precisamos ter equilíbrio. Não mandar embora logo de cara, infelizmente eu já vi acontecer, né? Até com situações em que os padres estão despreparados mesmo. Não se fala dessas coisas no seminário, né?
E aí o padre não tem preparo, ele manda a pessoa embora, despacha. Quando ouve a palavra demônio, ouve a palavra exorcismo, manda embora. Não é assim que tem que ser. É a mesma coisa para leigos. Não, isso não tem nada a ver. E não quer escutar a pessoa. Não quer nem saber. Não quer que a pessoa diga ali nada em relação a isso. E corta a pessoa. E também é injusto você sair dizendo: olha, fizeram um malefício para você, você está possessa do demônio, você precisa de exorcismo, você precisa que o padre reze em você porque o demônio está influenciando a sua vida. São exageros. E aí o padre Dermini, que é o exorcista de Bolonha, aqui eu estou citando uma conferência que ele fez, ou nessa aula que nós estamos estudando tanto os critérios de discernimento foram aplicados pela associação, quanto alguns conceitos que o padre François Dermini expôs numa conferência. O padre Dermini é o exorcista de Bolonha, da Arquidiocese de Bolonha. E o padre Bamonte, Francesco Bamonte, é o vice-presidente hoje. Na época que ele fez esse documento dos critérios de discernimento, ele era o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Muito bem, o verdadeiro discernimento, então, ele vai procurar a verdade. O sacerdote, ele não procura confirmar hipóteses, hein? Ele não procura justificar os medos, ele não procura encontrar demônios, ele procura a verdade. Bem? E essa verdade, ela pode indicar aqui tudo antes de chegar no exorcista. Tá? A gente está falando do primeiro discernimento. Um acompanhamento espiritual que a pessoa precisa, uma enfermidade física, e aí vai precisar procurar a medicina, uma necessidade psicológica, e aí nós temos tanto o psiquiatra como o psicólogo, bem? Uma dificuldade familiar, né? Ou em casos raros, a necessidade de avaliação por um sacerdote exorcista, que é o ponto que nós vamos chegar dependendo dos sinais apresentados. Bem, essa é a prudência que tem que caracterizar a igreja. Não posso ver o demônio em todo lugar, não posso acreditar que toda pessoa que chega falando que tem um problema espiritual tem mesmo, baseado no que ela fala, e eu tenho que chegar ali a uma verdade que seja a verdade, que a pessoa também compreenda. E se nós percebermos que não tem nenhum indício, o padre perceber que não tem nenhum indício, não vamos mandar a pessoa para o exorcista. É porque esses pontos aqui que nós estamos falando não necessitam do auxílio do exorcista no primeiro momento. A igreja não procura um único sinal. Isso aqui precisa ficar claro. Uma das maiores surpresas para quem conhece o trabalho dos exorcistas é descobrir que não existe um sinal único capaz de provar uma possessão. Os padres, tanto os que eu auxiliei, quanto os que eu tenho acompanhado, tanto as coisas que eu tenho lido do Ministério dos Exorcistas, as coisas que eu vi, os casos reais, nunca são levados em conta apenas um único sinal. Um conjunto de fatores mostra que a pessoa está possessa e precisa de exorcismo. Então o discernimento ele nunca nasce de um comportamento estranho, de um relato impressionante que a pessoa dá, porque às vezes ela conta, aumenta, né? Quem conta um conto, aumenta um tanto. A gente escuta, mas com prudência. Ou de um único fenômeno. Não podemos trabalhar dessa forma. O discernimento ele vai nascer do quê? Ele nasce da análise cuidadosa de um conjunto de fatos. O ritual romano dos exorcismos, ele apresenta alguns indícios. A tradição da igreja, ela menciona alguns sinais que podem justificar uma investigação mais aprofundada, Quais são esses sinais? Aqui nós temos os sinais clássicos de possessão diabólica. Sinais que podem indicar uma possessão diabólica real. Primeiro, falar corretamente uma língua nunca aprendida. A pessoa tem ali uma formação muito simples, muito humilde. Mas quando se vai rezar com ela, ela entra ali num transe naquela hora, você está rezando com ela, e começa a falar alemão fluente, por exemplo. E ela mal fala português. A pessoa começa ali a falar latim e é uma criança, por exemplo. A pessoa fala árabe durante as orações e
Ela, como eu expliquei, não tem formação para isso, mal sabe falar o português, fez até a 5ª série, por exemplo, do primário. Então, são fatos que já deixam ali qualquer pessoa, o sacerdote que está no primeiro atendimento, o leigo que está acompanhando ali, já deixa com a pulga atrás da orelha. É um fenômeno a se investigar. Como é que a pessoa fala esse idioma? Ela nunca estudou, ela não tem formação para tal, ela mal fala o seu idioma materno. Como é que ela fala uma língua assim? Latim, por exemplo, é uma língua morta. Aramaico, por exemplo, é uma língua morta. Né? Ou uma língua que é viva, que existe, mas que ela não tem como saber. Então, falar corretamente uma língua nunca aprendida. Depois, compreender também idiomas desconhecidos. A pessoa ali entende, no meio de outras pessoas que falam outros idiomas, o que elas estão falando. Né? Como isso é possível? Ela nunca estudou aquele idioma, não sabe, tem a mínima formação para falar aquilo, nunca teve contato com essa língua. Depois, a pessoa começa a revelar fatos ocultos impossíveis de acontecer. Havia um caso que eu acompanhei muito grave de possessão diabólica. A pessoa teve um envolvimento muito sério com o satanismo, né? E ela, uma vez, pegando ali um ônibus, ela entrou no ônibus e viu uma mulher grávida. E olhando para a barriga dela, ela percebeu que se tratava de um menino. Então ela teve uma percepção ali de acordo com o estado de possessão que ela vivia. Rodrigo, não pode ser o Espírito Santo para um possesso? É muito difícil. Estou falando de um caso onde a pessoa já tinha possessão diagnosticada, já estava passando por exorcismo maior, né? E outras coisas mais. Ela conseguia, em determinadas situações, até entender o que poderia acontecer no futuro. Por que eu digo poderia? Porque as pessoas às vezes dizem assim, né? Adivinha, certa pessoa adivinha o futuro, né? Não é adivinhar o futuro. O demônio não tem esse poder de adivinhação. Mas ele, por ser um anjo, ele consegue prever ali, baseado nas ações que nós tomamos, ele consegue mais ou menos ali identificar o que poderia acontecer. Ele, como um anjo, tem esse poder. Um anjo caído. Não foi tirada essa qualidade dele quando ele caiu, né, do céu. Então, baseado nas nossas ações, ele consegue pressupor o que poderia acontecer, mas não o que vai acontecer. Não é uma premonição. O demônio não tem esse poder. Só quem tem poder sobre o tempo é Deus. Então, revelar coisas, fatos ocultos ou impossíveis da pessoa conhecer, né? Coisas que, por exemplo, só o padre sabe, só a pessoa que está atendendo sabe. Recentemente, eu vi um testemunho, inclusive, de um caso onde a pessoa foi frequentar determinado lugar. E aqui eu insisto nessa questão de tomar cuidado quando está discernindo casos sem estar em estado de graça. A pessoa tinha ido num determinado lugar, com determinada pessoa, fazer determinada coisa, e quando foi rezar na pessoa que estava ali com sinais de possessão, o demônio revelou aonde essa pessoa estava, né? E com quem estava e o que estava fazendo. Então, revelar fatos ocultos que são impossíveis dessa pessoa conhecer naturalmente. Hein? Já dei um testemunho aqui, inclusive, né, de uma coisa que aconteceu durante o exorcismo. O demônio falou com o padre, só o padre sabia, porque só ele recebeu a informação. E depois o padre veio a dizer: não, isso aí só eu sabia. Não tinha como ela saber. Era uma coisa que só eu sabia. Só eu tinha informação. Era uma coisa sigilosa. Então é uma coisa que é impossível dessa pessoa conhecer naturalmente. Ninguém falou. Então é um sinal ali de que podemos estar diante de uma presença diabólica. Aqui, manifestar a força física totalmente desproporcional. Sabe? Já vi, já até testemunhei aqui.
8 pessoas não segurarem uma jovenzinha ali que está com seu corpinho bem frágil, né? Bracinho sem músculo. 8 pessoas não seguram essa pessoa. E aqui, uma das questões que mais choca, e às vezes é um sinal decisivo até, apresentar aversão violenta ao sagrado. Uma vez eu estava com uma pessoa que estava próximo de começar o exorcismo dela, uma possessa grave, gravíssimo caso, né, de possessão. E ali nas orações que a gente estava fazendo antes de começar o exorcismo, ela foi fazer o sinal da cruz e travou a mão assim, ó. A gente pegava a mão dela e tentava traçar o sinal da cruz, não saía de jeito nenhum do lugar. Mas quando o padre foi rezar com ela, fez uma oração, ordenou o demônio permitir que ele não cessasse, não interrompesse mais aquele sinal da cruz, ela foi lá e fez o sinal da cruz. Então percebemos aqui uma versão violenta ao sagrado, não consegue entrar na igreja, não consegue ficar diante do Santíssimo Sacramento, não consegue participar da consagração, não consegue chegar próximo de uma imagem de Nossa Senhora, não consegue ouvir o nome dos santos, o nome de Jesus, o nome da Santíssima Virgem. Tem uma profunda aversão ao que é sagrado, né? Se escuta a invocação a São Miguel Arcanjo, começa a falar com vozes estranhas. Então, esses são os sinais que aparecem no ritual de exorcismos. Mas sempre eles são acompanhados de uma advertência. Devem ser avaliados com extrema prudência e nunca de forma isolada, porque de fato podemos estar aqui diante de um caso que não tem nada a ver com a ação extraordinária do maligno. O padre François d'Hermine, Marie d'Hermine, ele também faz um alerta. Mesmo quando esses sinais aparecem, eles não constituem uma prova definitiva, né? O discernimento, então, ele vai nascer do conjunto dos elementos, da história da pessoa, da observação prolongada de tudo que acontece com ela, da oração e da prudência. É um conjunto de fatores. E aí sim, a gente chega no entendimento de que é necessário ou não a pessoa ir ter o encaminhamento para o exorcista diocesano. Então, o sacerdote, ele vai procurar o quê? Compreender o contexto, para então, só então, ele procurar por um exorcista. Por isso, durante esse acompanhamento, perguntas como essas que eu vou falar agora vão ser consideradas. Quando tudo começou? Quando evoluíram os sintomas? Existe relação com algum acontecimento específico? Por exemplo, participou de alguma sessão de invocação de mortos? De novo, eu sei que tem pessoas aqui que podem não ser católicas, podem não ser cristãs. Mas para nós católicos é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, invocar outras entidades, invocar mortos. Nós não podemos fazer isso. Católico, cristão, católico apostólico romano não faz invocação de mortos. Essa é a doutrina da igreja, é pecado contra o primeiro mandamento. Se você faz na sua doutrina, você não é católico, eu peço que você nos respeite. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu tenho que fazer a minha orientação dentro da doutrina da Igreja Católica, que é o que nós estamos estudando aqui. Bem, então, quando foi que tudo isso começou? É importante fazer, Rodrigo, mas o sacerdote, sem ser exorcista, pode fazer isso? Deve. Faz parte da cura de almas. É onde ele vai identificar o que os fiéis da sua paróquia precisam. Deve fazer. O leigo pode fazer? Se estiver devidamente acompanhado por um sacerdote, faça. For ministeriado em cura e libertação, tiver o seu diretor espiritual, uma direção espiritual firme, exercer o ministério com fidelidade à igreja, a autoridade da igreja deve fazer, sim. Então, quando tudo começou, precisamos saber como que os sintomas evoluíram. Que sintomas? Às vezes alguns desses que acabamos de ver. Às vezes coisas estão acontecendo na casa. Às vezes não consegue pegar o terço. Quando pega o terço, sente queimar a mão. Coisas que acontecem. Começa a ter uma aversão às imagens sacras.
começa a perceber que toda vez que reza determinadas orações, em alguns trechos da oração dorme. Quando vai falar alguma coisa específica, dorme, cai no sono, aí acorda novamente, não consegue pronunciar. Quando começa a rezar o Pai Nosso, dá um sono muito grande, o olho vai fechando, começa a bocejar. Então são sinais que devem ser verificados. Depois que comeu determinado alimento que foi dado, por exemplo, começou com uma queimação no estômago muito grande. Quando está participando de orações, sente ânsia de vômito, começa a vomitar, vômitos secos. Então, esses sintomas começaram a evoluir quando? Quando foi ao grupo de oração, foi a uma missa em que se rezou por cura, por libertação. Tem relação com algum acontecimento específico? Precisamos saber, às vezes a pessoa não lembra na hora, mas quando volta para casa, por isso eu sempre oriento. Se lembrar de alguma coisa, me mande mensagem. Me fale como foi, o que foi que você lembrou, porque às vezes não lembra na hora, mas o Espírito Santo está trabalhando, começa a trabalhar. A pessoa vai para casa e lá ela se lembra. E aí manda mensagem, isso é muito comum. Olha, depois que eu cheguei em casa, eu me lembrei dessa situação, aconteceu isso, aquilo, foi tal dia. Bem, nesse contexto, tem períodos de melhora? Houve períodos que, por exemplo, esses sintomas apresentados deixaram de acontecer? Quando foi? Há fatores que agravam ou aliviam essa situação? Por exemplo, quando recebe uma bênção, quando o padre impõe as mãos na cabeça e reza, né? Quando reza um terço, melhora. Quando se confessa, melhora. São coisas que devemos perguntar. Então, o sacerdote ali ele vai procurar compreender a história completa e não apenas alguns episódios. Se eu sou um leigo que estou ajudando nesse primeiro discernimento, preciso ter clareza, não posso ser afoito, achar que já é a obra do demônio. A igreja também investiga possíveis causas, né? Entre os aspectos que podem ser considerados durante o discernimento estão o histórico médico da pessoa, isso é muito importante, né? Que doenças ela está tratando, o que o médico receitou para ela tomar, as avaliações psicológicas ou psiquiátricas que essa pessoa fez. Há dioceses, por exemplo, aqui no Brasil, que o bispo não autoriza o exorcista a fazer o exorcismo sem o laudo psiquiátrico, sem saber o que essa pessoa tem de acordo com a medicina. A medicina atesta algo, se há alguma doença diagnosticada. Há exorcistas que têm acesso a psiquiatras nas suas equipes, por exemplo. E há psiquiatras que se dispõem a ajudar nas dioceses, né, para que não haja nenhum erro ali no diagnóstico. O exorcista diagnostica a possessão, mas as doenças psiquiátricas é a medicina. Então, tem algum acontecimento traumático que essa pessoa passou? Um abuso sexual, por exemplo, né? E esse abuso sexual gerou uma falta de perdão, por exemplo, ou não consegue perdoar. Depois, essa pessoa teve envolvimento com práticas ocultistas ou esotéricas. E, de novo, né, aqui, tem vida sacramental essa pessoa? Se não tem, por que não tem? Estou sendo um pouco até repetitivo em algumas coisas, mas é porque precisa ficar claro que nós não podemos esperar que todos esses casos que se apresentem, eles tenham sinais externos evidentes. Nem sempre é assim. A maioria dos casos não é assim. Né? O padre Gabriel Amort, por exemplo, costumava dizer que o demônio gosta de se esconder. Então não é tão simples assim. Existem alguns casos que os sinais são evidentes. Mas a maioria não é. E nenhum desses elementos sozinho explica toda a situação. Bem? Todos ajudam na busca da verdade, mas um sozinho, isolado, não ajuda no discernimento. E assim, a gente vai traçando aqui os nossos objetivos de aula, né? Para que a gente seja capaz de compreender de que forma a igreja vai traçar aqui, né, o entendimento de tudo que nós vimos até aqui. Quando que a igreja vai pensar, né, o sacerdote vai pensar em encaminhar a pessoa para o exorcista, como que é feito o primeiro discernimento, por que a maioria das pessoas, enfim, não necessita de exorcismo, qual é o papel da medicina e da psicologia e da psiquiatria, e por que o verdadeiro protagonista do Ministério de Libertação
é Jesus Cristo. Bem, então precisamos ter muita clareza para não metermos os pés pelas mãos, sobretudo os sacerdotes. Antes de nós prosseguirmos, queria pedir o auxílio do Espírito Santo, para que a sua luz venha nos auxiliar em todo esse conteúdo que nós estamos aqui estudando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Imaginemos então que a prudência, né, ela nos protege e protege também a pessoa. Temos aqui, para nós exemplificarmos essa situação, né, dois erros possíveis. O primeiro erro é a gente dizer que a pessoa, uma pessoa qualquer, está doente. Né? E aí a gente fala assim, você está possessa. Dizer a pessoa que ela está doente e falar para ela que ela está possessa. Imagina aqui que eu falo isso para ela. Mas ela não está possessa, ela está doente. Mas eu digo que ela está possessa. E isso não é verdade. O que vai acontecer com essa pessoa? E isso, além de poder aumentar o seu sofrimento, eu posso, de uma maneira muito simples até, causar um problema muito maior. Né? Então, dizer para uma pessoa doente que ela está possessa pode trazer graves consequências. Depois, o segundo erro, ignorar alguém que realmente necessita da ajuda espiritual da igreja. Isso também seria uma grave injustiça. Né? Certa vez, eu precisei encaminhar uma pessoa. Eu visitei essa pessoa, rezei com ela e ela tinha sinais muito extraordinários mesmo. Era um autêntico caso de possessão. E depois de um tempo, eu consegui encaminhá-la a um exorcista, mas não da diocese dela. E ela veio até o território da diocese onde esse padre estava. O padre, diante dos sinais apresentados, fez um exorcismo diagnóstico e atestou a possessão diabólica que ela tinha. E eu fiquei todo feliz, porque agora eu tinha a confirmação de um exorcista de que ela estava possessa mesmo. E aí eu fui para a diocese dela para fazer o encaminhamento. E quando eu fui falar com o pároco dela, ele jogou um balde de água gelada em cima de mim. Ele falou assim: olha, eu não quero que essa pessoa venha aqui. Ele falou com essas palavras para mim: quero que essa pessoa venha aqui. Eu não estou aqui para acusar, para falar mal da igreja, falar mal dos sacerdotes que não têm entendimento dessa realidade. Mas é preciso que a gente saiba que essas coisas acontecem. E o padre falou: olha, eu não quero essa pessoa aqui. Primeiro, porque eu não sei lidar com essa situação. Né? E depois, porque eu já conheço essa pessoa e eu não tenho como ajudar. Então, veja bem. Ajudar nós sempre temos. Fechar as portas para a pessoa não é uma alternativa. Então, eu disse isso para o padre, inclusive. Falei, padre, aí eu faço o que com ela? Ela é sua paroquiana. Ela quer ir à missa, não pode porque está possessa, o senhor não quer ajudar. Né? Talvez, quando ela for à igreja, né, colocá-la numa sala, celebrar a missa para ela. Ai, mas só o padre vai fazer isso só para ela. São alternativas. Mas fechar a porta da igreja, nunca. Né? E retomando ali o primeiro caso, né? Dizer para uma pessoa doente quando que ela está possessa, vai me trazer um problema duplo, porque aí eu vou inculcar na cabeça desse doente que aquela enfermidade que ela tem, é espiritual quando não é. Então, é necessário nós termos muita prudência nesse campo. Muitas pessoas querem ajudar, mas nem todas têm
formação necessária, preparação necessária. Nós não estamos aqui falando de um carisma, né? Estamos falando, nesse momento, de formação específica. Quando a gente fala do ministério de cura e libertação, estamos falando de um carisma que o Espírito Santo dá, concede. Mas aqui é uma preparação. E aí eu estou trazendo dois erros possíveis. Primeiro, você tratar um doente como possesso, e depois você ignorar quem realmente precisa de ajuda, dizendo que essa pessoa não tem nada. Então, isso é muito grave. Ou dizer que a pessoa tem alguma coisa, mas que não o posso ajudar, como foi a situação com esse sacerdote. Nem sempre colocar a pessoa na frente do Santíssimo para rezar com ela vai produzir o efeito esperado. Uma vez eu precisei também encaminhar a pessoa com sinais de possessão através de um leigo reconhecido aí de um determinado movimento. Né? E esse leigo, para comprovar que essa pessoa não tinha nada, foi rezar com ela diante do Santíssimo Sacramento. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E depois eu recebi uma instrução desse leigo, de uma maneira muito arrogante, por sinal, dizendo que eu era exagerado. Mas veja, eu mandei para ele uma pessoa que já tinha sido submetida, inclusive, à oração de exorcismo, com sinais extraordinários, mas com ele não aconteceu nada. E às vezes isso acontece. Por quê? Porque Deus sabe que aquela pessoa não tem como ajudar. Então ele não vai permitir mesmo. Então eu aprendi com esse episódio que você não pode mandar as pessoas para qualquer pessoa que diz que tem um ministério. De fato, essa pessoa tem que ser reconhecida. De fato, você tem que tomar cuidado se essa pessoa está sendo acompanhada pela igreja mesmo. De fato, às vezes existem casos que é melhor já procurar a igreja. É melhor procurar até o bispo do que ficar encaminhando aqui e acolá. Ah, mas o bispo não aceita. Eu também tenho uma opinião a respeito disso. Por quê? O que eu percebi conversando com alguns bispos também, enquanto eu era secretário da associação. Na maioria das vezes, os casos que chegam sem evidência nenhuma. São só suposições, não chega um dossiê, não chega um sacerdote para expor o caso, não chega ali mínimos indícios que o senhor bispo possa olhar e falar assim, não, eu vou nomear um exorcista para esse caso. Não, quero que o exorcista da diocese atenda esse caso. Não, eu quero eu mesmo atender esse caso, que acontece também. Conheci um bispo aqui no Brasil e eu mesmo falei com ele. Ele disse, sou eu que discerno nos casos. Né? A pessoa, quando na minha diocese acontece, eu mando ela vir até mim e eu faço sobre ela uma oração que o padre Gabriele Amort fazia. Esse bispo falou dessa forma. E ele mesmo faz o discernimento. Aí se manifesta ali, ele se sente até seguro às vezes de fazer o exorcismo na pessoa. E ele pode, porque ele é o bispo da diocese, na verdade o exorcista é ele mesmo. Então são pontos que nós devemos tratar aqui com prudência. Nem tudo pertence à medicina e nem tudo pertence ao exorcista. A igreja não opõe a fé e a ciência, ao contrário, ela reconhece que cada um tem ali a sua área de competência e o bom discernimento respeita todas elas. Na Itália, por exemplo, o padre Rufus tinha testemunhado no passado, quando era vivo ainda, que ele dava uma formação para os psiquiatras católicos italianos, todo ano. Ele ia lá dar essa formação. E os médicos traziam casos e ele também compartilhava a sua experiência. A igreja, então, não opõe a fé e a ciência, né? E uma das maiores riquezas que a gente tem na nossa tradição católica é conhecer. A fé e a razão caminham juntas, por isso, diante de um possível caso de ação extraordinária do maligno, a igreja não rejeita a medicina, e ao contrário, ela valoriza profundamente o conhecimento científico. E aqui eu tenho uma citação do padre François-Marie d'Hermine, onde ele diz que o bom exorcista trabalha em colaboração com os médicos, psiquiatras e psicólogos. Bem, passemos aqui a falar da vocação. Cada vocação tem a sua missão. Né? E aqui eu estou falando de uma maneira mais específica, porque nós estamos falando de um primeiro discernimento. Né?
E é por isso que é importante até o padre, antes de pensar mandar a pessoa para o exorcista, tomar ciência, né? O leigo, antes de pensar consultar o sacerdote, mandar o caso, ter aqui ciência dos papéis, né? Então, o médico cuida da saúde física, o psicólogo ele acompanha os aspectos emocionais, o psiquiatra trata os transtornos mentais e às vezes com medicamento. O psicólogo não pode receitar medicamento, já o psiquiatra pode. E o sacerdote acompanha o quê? A vida espiritual. O exorcista exerce um ministério específico quando existem indícios sérios de uma possível ação extraordinária do maligno. Cada um possui uma missão própria. Todos podem colaborar, mas dentro do seu campo de missão. E aí, a gente entra num aspecto aqui falando da situação do exorcista, né? O bom exorcista, ele sabe encaminhar também. Padre François d'Hermine, ele vai explicar, né? Imagina que a pessoa já recebeu ali essa triagem inicial, chegou no exorcista. E quando existe uma explicação clínica suficiente, ela deve ser acolhida, né? Então, o exorcista não foi chamado para substituir a medicina. Às vezes chegam casos para o padre, para o exorcista diocesano, que o pároco ali, o vigário, estava com dúvidas, né? E ele explicita essas dúvidas. Às vezes ele manda uma carta, às vezes ele liga para o exorcista, ele fala, olha, eu vou mandar uma pessoa para que o senhor analise, mas eu tenho dúvidas. Por quê? Durante o meu acompanhamento pastoral aqui com ela, espiritual, aconteceu isso, eu percebi alguns sinais, mas ela tem também uma questão psicológica, está fazendo um tratamento psiquiátrico. Pode acontecer uma doença psiquiátrica e a possessão? Pode. São casos dificílimos, raros, mas pode. Então, o exorcista não é chamado para substituir a medicina. Se ele recebe essa pessoa depois do primeiro atendimento e se percebe que ela tem alguns indícios que não podem levar o exorcista a ter uma certeza moral de que aquela pessoa de fato ela tem uma possessão, ele tem que encaminhar a pessoa. A missão do exorcista é diferente, não é a do psiquiatra nem do psicólogo. E assim será até para o bem dessa pessoa. A ciência também possui limites, né? Assim como a igreja, ela respeita a medicina. A medicina também reconhece que existem perguntas que ultrapassam o seu campo de atuação. E nem toda experiência humana pode ser reduzida a exames laboratoriais. Então, é uma faca de dois gumes também. Há casos, e há exorcistas que relatam isso, por exemplo, o padre Gabriele Amort relatava isso, o padre Rufus relatava isso, o Frei Paolo Carlin, que é um exorcista italiano, relata isso. Outros exorcistas relatam que psiquiatras entram em contato e encaminham casos para eles, porque dentro ali do que a medicina explica, o caso não se explica. Então, nem toda dor é apenas física, mas também pode ser espiritual. O ser humano possui, não podemos esquecer, né, essa dimensão espiritual. Corpo, mente e também toda uma dimensão espiritual. Corpo, mente e alma. Então, é necessário também ter uma certa integração. Por isso que, já nesse primeiro discernimento que se faz, a gente tem que olhar para tudo. Na maioria das vezes, quando a pessoa ela começa a viver uma vida espiritual mais intensa, se confessa, começa a comungar, começa a rezar o terço todo dia, já se produz uma mudança abrupta. Ela muda assim da água para o vinho. Às vezes não, na maioria dos casos, nem precisa chegar ao exorcista, só estava precisando endireitar a vida. Bem, e o discernimento ele nasce também dessa colaboração, né? Quando necessário, o sacerdote ele pode recomendar, tanto quem está fazendo ali, aquele que está fazendo esse primeiro atendimento, né? Quanto se chega no exorcista, por exemplo. Que a pessoa faça uma avaliação médica, faça um check-up, faça um acompanhamento psicológico.
faça uma consulta psiquiátrica. Ok? Da mesma forma, o profissional de saúde pode perceber que determinada pessoa também necessita do acompanhamento espiritual. Essa colaboração, ambas é mútua, né? Tanto do padre quanto do psiquiatra, do psicólogo, só vai beneficiar a pessoa que está procurando ajuda. Tá? A Dermine vai dizer: o exorcista não foi chamado para substituir a medicina. Bem, prudência é sinal de caridade, né? Algumas pessoas ficam decepcionadas quando o padre diz assim: procure também um médico. Uma vez a pessoa estava na triagem e ela ali respondendo as perguntas, ela se encheu, né, de tanta pergunta que a gente fazia. Ela falou: tá, e quando que o padre vai me exorcizar? E com muito jeito a gente foi conversando com ela para dizer: olha, a gente não está falando de exorcismo ainda, hein? Nem sabemos se vamos falar, nós estamos na triagem, precisamos saber dessas coisas. Então a gente percebe que há uma certa ânsia, né? E a prudência pode parecer que a gente está enrolando a pessoa, mas não é isso. Então, quando a gente fala assim que a pessoa também tem que procurar o médico, que ela precisa fazer uma avaliação psiquiátrica, às vezes na equipe a gente pede para os psiquiatras que se colocam à disposição para fazer a avaliação psiquiátrica e a pessoa fica extremamente frustrada, porque ela acha que o problema é demoníaco e ela não está aberta para algo diferente disso. Então, são casos difíceis de administrar que a pessoa não aceita. Né? Na realidade, essa orientação vai manifestar o amor, né, pela verdade que a igreja tem, que nós estamos tendo também com ela. O verdadeiro pastor, aqui eu estou falando com os padres que são curas de alma, né, sacerdotes que são curas de alma, o pároco, o vigário, ele não procura confirmar suspeitas, ele procura cuidar da pessoa. Né, e assim, cuidando da pessoa, a gente vai chegar num denominador comum. E quando a igreja encaminha então alguém ao sacerdote exorcista? Quando é que começa isso? Primeiro, depois da escuta, depois da oração, depois de uma investigação séria, depois da avaliação das possíveis causas naturais do que está acontecendo e depois do acompanhamento pastoral. Só depois, somente depois de tudo isso, quando permanecem elementos sérios que não encontram explicação suficiente, aí sim o sacerdote, o leigo, pode considerar oportuno encaminhar a pessoa ao exorcista. E o que acontece nesse primeiro encontro então com o exorcista, né? Muitas pessoas imaginam que o padre, o sacerdote, ele já vai iniciar imediatamente o exorcismo, mas na prática, normalmente não é assim que acontece. O exorcista, e aí nós vamos ter um choque ali, né, no primeiro encaminhamento. Ele vai escutar novamente a pessoa, e é muito comum quando a gente está na triagem, a pessoa falar assim: eu já respondi tudo isso que você está me perguntando para o padre. Eu falei, sim, mas agora nós estamos na triagem. Agora vai precisar responder tudo de novo, a gente vai precisar avaliar com mais clareza para entender se você realmente precisa conversar com o exorcista da diocese. É tudo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Depois, o exorcista ele vai analisar, né, junto da sua equipe ali, toda a documentação disponível. Se ele tem um psiquiatra na equipe, ele solicita os exames e encaminha para o médico psiquiatra. E o psiquiatra vai analisar ali, né, os exames de sangue colhidos, qual a medicação que ela toma, que diagnóstico que tem, né, e aí vai poder dar a sua opinião médica para o padre. Depois, o exorcista ele vai procurar compreender a história da pessoa. Como que ela chegou nesse ponto até chegar até ele. E sim, ele vai rezar com ela, né, e vai continuar o discernimento. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse primeiro encontro? Pode. Pode ser que não aconteça nada? Pode também. Se não acontecer nada, o padre vai mandar a pessoa embora? Não vai mandar a pessoa embora. A pessoa se torna um paciente do exorcista, né? E ele vai, de certa forma, ter que dar alta para essa pessoa, porque se ela chegou até ele e tem indícios, ele tem que observar o que acontece. Ele vai, na verdade, aprofundar, continuar esse discernimento.
o seu primeiro trabalho continua sendo conhecer a realidade daquela pessoa. Uma pergunta que milhares de pessoas fazem, né? Será que eu preciso procurar o exorcista? Talvez você já tenha pensado nisso. Talvez alguém da família já tenha perguntado, talvez você tenha visto algum vídeo na internet, né? Até tenha ficado com medo. Mas antes de responder essa pergunta, eu preciso fazer outra pergunta, né? Vou responder uma pergunta com outra pergunta. O que que a igreja entende, então, por discernimento, né? Bem, o exorcismo ele não é a primeira resposta, né? O ministério do exorcista ele não se resume ao rito do exorcismo. Então, quando a pessoa chega até ele, ele não vai fazer exorcismo logo de cara, a menos que essa pessoa tenha sinais muito extraordinários. Por exemplo, já aconteceu na equipe do exorcista, de um exorcista que eu já auxiliei, a pessoa já chegar em transe com os olhos virados e falando línguas desconhecidas e com forte aversão ao sagrado. E quando o padre fez ali seu diagnóstico, seu teste, fez orações, o demônio respondeu para ele, inclusive num outro idioma que ele sabia, ele falou com a pessoa e o demônio respondeu naquele idioma. É porque ele sabe todas as línguas do mundo. Então, pode acontecer. Mas o ministério do exorcista não é um ministério que ele vai exercer, na maioria dos casos, logo de cara. Os casos não vêm assim. A maioria deles, né? Não vem já com os sinais. Tem que discernir. Então, não é a primeira resposta, né? Muitas pessoas logo de cara vão receber o quê? Orientação espiritual, incentivo à confissão frequente, participação na Eucaristia também frequente, perseverança na oração e um acompanhamento pastoral muito sério. Em diversos casos, não existe necessidade de realizar o exorcismo maior. Os exorcistas mais conhecidos, na maioria das vezes, eles pulam um pouco essa etapa, porque eles já recebem os casos com os sinais extraordinários e já fica até um pouco mais fácil o trabalho deles, né? Por exemplo, o padre Duarte Lara, o falecido padre Gabriele, o padre Rufus e tantos outros exorcistas aí que já têm um ministério consolidado. Às vezes se torna um pouco mais fácil, mas a maioria das vezes o discernimento vai trilhar toda essa linha que nós estamos conversando até aqui, né? E a maioria não vai precisar de exorcismo maior. E nós não podemos esquecer, como nos ensina o padre François-Marie d'Hermine, né? O verdadeiro protagonista de tudo é Jesus Cristo. O verdadeiro protagonista de todo o ministério de libertação não é o exorcista, é Cristo, né? O poder pertence a Cristo e é assim que devemos caminhar. Bem, vamos seguir então, falando um pouco aqui sobre o centro da vida cristã. A conferência que o padre D'Hermine deu sobre o maligno lá na Itália, ele cita, conclui na verdade, né, essa conferência recordando que os santos, eles nunca viveram fascinados pelo demônio. E hoje em dia, nós temos até uma gama de filmes, né, que saem de tempos em tempos em Hollywood, abordando exorcismo, possessão diabólica, o demônio que vence, o demônio que é forte, o demônio que é poderoso. E na maioria das vezes, eu não me recordo de um filme aqui que se fale de Jesus Cristo. O exorcismo de Emily Rose, por exemplo, ele cita inclusive uma carta da Virgem Maria, né, que foi dada para Annelise Michel, que é o caso que se baseia o exorcismo de Emily Rose. Mas não se fala de Jesus Cristo. Não se fala de Jesus Cristo. Nesses filmes se enaltece o demônio, mas não se fala de Jesus Cristo. Então, os santos nunca viveram fascinados pelo demônio, eles viveram fascinados por Deus, por Jesus. E o objetivo da vida cristã não é descobrir como Satanás age, é aprender a amar Jesus Cristo. Quanto mais Cristo ocupa o centro da vida, menos espaço existe para o inimigo. E aí a gente cita o Evangelho de João 16, versículo 33, né? No mundo, Jesus disse, tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, fica esse alerta para nós, né? Até para que a gente não se perca aqui, né? No que nós
estamos trilhando, né? E uma das coisas que sempre, em todo esse acompanhamento pastoral, eh, sempre quando a pessoa chega até o exorcista, é necessário lembrar é que o primeiro dever do exorcista não é fazer exorcismos, é discernir. Isso é um ensinamento que o padre François d'Hermine nos deixa, né? Também ele reafirmava, né? A maioria das pessoas não precisa de um exorcista. Por quê? Verdadeira possessão é extremamente rara. A maioria das pessoas que procuram o exorcista não está possessa. Muitos sofrem de problemas espirituais comuns, outros enfrentam doenças psicológicas, outros carregam profundas feridas afetivas, e outros vivem situações familiares muito difíceis. Tudo isso pode provocar enorme sofrimento na pessoa sem que haja uma possessão diabólica. O que se percebe é que as pessoas precisam ser ouvidas, mesmo que seja para a gente dizer para elas que tudo que elas estão passando, não é algo demoníaco, não é o demônio que está criando. Né? E que diz a Associação dos Exorcistas? Né? Documento que nós estamos estudando até aqui, o critério de discernimento para saber se a pessoa precisa chegar até o exorcista, ele foi elaborado por quê? Cresce continuamente o número de pessoas que procuram os exorcistas, cada vez mais há casos, mas para discernir os verdadeiros casos é preciso também chegar até eles, né? E não é fácil. É necessário ali minerar os casos, né? Conversar com as pessoas, fazer as triagens. O exorcista é um só. Por isso que é necessário a ajuda dos padres, das paróquias, vigários, párocos e até dos leigos, né? Porque nem todas as pessoas vão necessitar desse ministério. É preciso realizar primeiro um discernimento pastoral antes do encaminhamento, né? Que é o que a gente está falando aqui. O objetivo sempre vai ser ajudar os pastores a distinguir os casos que realmente merecem avaliação especializada. Pense no exorcista como médico especializado. Você vai no clínico geral, que é o pároco, o vigário da sua paróquia, e de lá você recebe o encaminhamento se for necessário. Bem, então essa avaliação especializada, ela pode ser acompanhada também por outros meios da vida da igreja. Mas para chegar no exorcista é preciso ajudá-lo também, senão ele não dá conta de tantos casos, né? E aí a gente retoma isso, né? Antes de qualquer oração de exorcismo, antes de qualquer conclusão, antes mesmo de pensar em uma ação extraordinária do maligno, o que a igreja faz? Ela faz algo muito simples. Ela escuta, né? Primeira pergunta da igreja nunca vai ser: existe um demônio? A primeira pergunta vai ser: o que está acontecendo com essa pessoa? A mudança de perspectiva faz a diferença, né? Porque o objetivo aqui não é encontrar as explicações extraordinárias, é encontrar a verdade. O Padre Bamonte ele explica, né, nesse documento, os critérios do discernimento que a gente está estudando. Ele foi justamente elaborado para ajudar os pastores, ajudar as pessoas a fazerem um primeiro discernimento. O objetivo sempre vai ser evitar dois erros, né? Encaminhar pessoas ao exorcista que não necessitam dele, desse ministério, e deixar sem auxílio espiritual quem realmente necessita. Por isso, o discernimento verdadeiro é um ato de caridade pastoral. E no documento, nós vamos ver essa explicação, que o crescimento dos pedidos exige critério para que os pastores, os leigos que trabalham com essa realidade, possam orientar dentro de um primeiro discernimento e assim chegar no eventual encaminhamento ao sacerdote exorcista. E agora sim, a gente chegando na conclusão da nossa aula, longa aula, né? A gente aprendeu hoje que a maioria das pessoas que procuram então exorcista não vai necessitar de exorcismo. O discernimento é um caminho de escuta, oração, prudência. A igreja valoriza a elaboração, a colaboração com a medicina, né? E com a psicologia. Às vezes é bom que tenham psiquiatras católicos, psicólogos católicos ajudando o exorcista da diocese. E o encaminhamento ao exorcista acontece somente quando existem elementos sérios que o justifiquem. Né? O verdadeiro protagonista de toda a libertação é sempre o Senhor Jesus. Agora a gente começa então a se preparar para a nossa próxima aula. Né? Durante o discernimento, o sacerdote então costuma fazer uma pergunta importante. Você já participou de práticas ocultistas ou esotéricas?
Por que essa pergunta é tão relevante? Porque a igreja ensina sobre magia, feitiçaria, adivinhação, espiritismo, consultas esotéricas e o ocultismo. Por que ela ensina sobre isso? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar esse tema com esses assuntos todos, à luz da Sagrada Escritura, do Catecismo da Igreja e da experiência pastoral dos exorcistas. Olha, hoje foi uma aula longa, né? Em alguns momentos aqui a gente teve que aprofundar mais, falar um pouquinho mais. Eu não tenho a pretensão nesse curso de zerar todas as dúvidas, mas é para dar uma pincelada geral mesmo, apesar de ser uma aula longa, em todos os critérios que norteiam um primeiro discernimento. Por quê? Acompanhando os exorcistas, eu percebo com o meu olhar de leigo que muitos casos que chegam até eles não recebem a devida atenção nas paróquias, às vezes nos atendimentos de oração, às vezes por pessoas que dizem que têm um ministério. As pessoas chegam muito cruas e acabam atrapalhando o serviço tão importante que é do exorcista numa diocese. Então a ideia aqui foi passar, né, por vários pontos, desde do discernimento inicial, quando chega no exorcista, e assim a gente conseguir trazer um pouco dessa realidade. Eu peço à Virgem Santíssima que nos guarde na dobra do seu manto. Louvo Jesus por você estar fazendo esse curso aqui comigo e te vejo então em nossa próxima aula.